Olá pessoal, tudo bem? Então hoje a gente avança mais um tópico na aula de circuitos elétricos aí. E hoje a gente vai ver um teorema que ele é super importante e super útil também na resolução de circuitos elétricos. Então agora, ao invés da gente utilizar o método das correntes nas malhas, a gente vai utilizar o teorema da superposição para resolver os nossos circuitos elétricos aí nessa disciplina que são puramente resistivos, tá? Então, a aula de hoje eu só vou passar os conceitos básicos do teorema da superposição, explicar eles para vocês, e vou passar os exercícios de fixação também para a gente dar uma treinada nesse método. E eu de novo falo para vocês que se tiver alguma dúvida, por favor, me mandem e-mail aí. E se possível, pausem o vídeo enquanto vocês assistem para poder resolver os exercícios, tá bom? Então, ao invés de assistir toda a minha resolução até o resultado final, seria interessante vocês ver ou ver a minha explicação sobre o teorema da superposição, tentar resolver o exercício e depois comparar os resultados, tá? Então, os teoremas da superposição, juntamente com o de Thevenin e o teorema da máxima transferência de potência, ele é um dos mais poderosos teoremas no campo da eletroeletrônica. E ele é tão útil, na verdade, que muitas vezes os analistas dos circuitos eles utilizam esse teorema sem se dar conta que eles estão utilizando de fato, tá? Então, em geral, o teorema ele pode ser utilizado para analisar circuitos com múltiplas fontes de tensão ou corrente e que elas também não estejam em série ou paralelo, ou seja, que dê para fazer a associação delas, né? Então, esse teorema ele é utilizado para esse tipo de circuito. Eles também são muito poderosos para revelar o efeito de cada fonte de energia que tu tem no teu circuito em uma variável particular de interesse, ou seja, numa corrente num determinado componente, uma tensão num determinado componente, em algum ponto do circuito. Então, para fontes de diferentes tipos, né, corrente contínua, corrente alternada, que elas podem afetar os parâmetros do circuito, ou seja, as tensões correntes, ou até a potência, né, e para aplicar uma análise individual para cada fonte, tendo como resultado total a simples soma algébrica dos resultados singulares. Ou seja, você calcula a corrente, por exemplo, eu quero saber a corrente num resistor. Então, você vai analisar o efeito de uma fonte nessa corrente, ou de outra fonte nessa corrente, e depois vai fazer uma soma algébrica, claro, respeitando o sentido das correntes e tensões, das quedas de tensões. Então, aqui eu trago para vocês a definição do teorema, que a corrente ou tensão através de qualquer elemento ela é igual à soma algébrica das correntes ou tensões produzidas independentemente por cada fonte. Então, para poder efetuar o teorema da superposição, a gente vai anular o efeito de uma das fontes, ou de várias fontes, para analisar o efeito de uma de cada vez. Então, para anular esse efeito das fontes, a gente deve tomar alguns cuidados. Ao remover uma fonte de tensão de um circuito, a gente vai substituir ela por uma conexão de curto-circuito ou conexão direta. Isso vai se transformar numa resistência de 0 ohms. Isso para remover o efeito da fonte de tensão, tá bom? Já para remover o efeito da fonte de corrente de um circuito, a gente vai substituir ela por um circuito aberto, ou seja, de uma resistência de infinitos ohms. Aqui eu trago para vocês a imagem disso que eu acabei de falar. Então, substituindo o efeito de uma fonte de tensão que possui uma resistência interna, a gente substitui o efeito da fonte de tensão por um curto-circuito, como mostra aqui onde eu estou passando o mouse. E para anular o efeito da fonte de corrente, a gente substitui ela por um curto-circuito, ou seja, por uma resistência de infinitos ohms. Sempre lembrando que um circuito aberto ele possui uma resistência idealmente infinita e um curto-circuito ele possui uma resistência muito próxima de 0 ohms. Ou seja, queda de tensão nula para o curto-circuito e queda de tensão altíssima para uma resistência infinita. Importante aqui para a gente levar em consideração na hora de resolver circuitos com o teorema da superposição. Ele não pode ser aplicado para o cálculo de potência, tá? Por quê? Porque a dissipação de potência em um resistor ela é determinada por uma relação quadrática, ou seja, pelo quadrado da corrente ou tensão aplicada a esse componente. A gente sabe que a potência aplicada a um resistor ela é a resistência, né, o R, vezes a corrente ao quadrado, ou a tensão ao quadrado imposta sobre ele dividido pelo valor da resistência. Então, é uma relação quadrática. Esse termo ao quadrado ele resulta em uma relação não linear entre a potência e a tensão. Em termos não lineares, a gente não pode fazer simplesmente o cálculo individual da potência e depois somar o resultado, vai dar um resultado incorreto.
Então, levando em consideração isso, a gente vai exercitar esses conceitos que eu acabei de falar para vocês. Hoje a aula tende a ser bem rápida, esse vídeo, porque é só a introdução de um conceito de teorema da superposição e a resolução dos exercícios, né? Na bibliografia da disciplina que foi passada para vocês tem vários outros exercícios e exemplos que, se vocês quiserem, vocês podem resolver para praticar para a prova da semana que vem. Então, o primeiro exercício aqui ele diz para determinar a corrente 2 que circula pelo resistor de 6 ohms aqui, que é o resistor do meio do circuito, e demonstrar que esse teorema da superposição ele não é aplicável para o cálculo de potência. Então vamos lá. Primeira coisa. Vamos anular o efeito primeiramente da fonte de corrente. Como foi visto, a gente substitui por um circuito aberto, tá? E o que a gente fica? A gente fica com um circuito divisor de tensão, uma malha simples, ou seja, um circuito todo série, né, que tem a fonte de tensão de 36 volts, em série com resistor de 12 ohms, em série com resistor de 6 ohms. Levando em consideração que o sentido da corrente é horário, a gente vê que a corrente é simplesmente a tensão de 36 volts dividido pela soma das resistências, 12 mais 6. Então, 36 dividido por 18 vai dar 2 amperes, que é a corrente 2, levando em consideração só o efeito da fonte de tensão e anulando o efeito da fonte de corrente. Agora, levando em consideração o efeito só da fonte de corrente, a gente substitui a fonte de tensão por um curto-circuito. A gente percebe agora que a gente fica com um circuito divisor de corrente, né, onde os resistores R1 e R2 estão em paralelo. Então, aplicando a regra do divisor de corrente, a gente quer saber a corrente 2, que é a corrente que passa pelo resistor de 6 ohms. Então, nós temos 9, que é o valor da fonte de corrente, vezes o resistor contrário do que eu quero, né, que é o de 12, sobre a soma dos dois resistores. Então, é 9 vezes 12 sobre 18, que vai dar 6 amperes nesse sentido aqui. Porque a gente tem a corrente, ela começa aqui, tem o nó e ela se divide dessa maneira para cá, né, e dessa maneira para cá. Então, temos 6 amperes. Então, a gente tem as duas correntes. Temos aqui as duas correntes em cada caso, considerando só só a fonte de tensão de 36 volts e só a fonte de corrente de 9 amperes. Então, nós temos 2 amperes e 6 amperes. Então, nós percebemos que o sentido da corrente é o mesmo, tanto para I2 linha quanto para I2 duas linhas. Então, agora é só somar 6 mais 2 igual a 8 amperes. Essa é a corrente que circula, a I2, que foi pedida pelo exercício, calculando utilizando o teorema da superposição. Agora o cálculo das potências nesse resistor. A gente sabe que a potência total nele é I2 ao quadrado vezes R2. Ou seja, 8 ao quadrado, 64 vezes 6, vai dar 384 watts. Já levando em consideração somente a corrente I2 linha, calculada utilizando a fonte de corrente como circuito aberto, vai dar 24 watts, porque é 2 amperes ao quadrado vezes 6. E aí, duas linhas utilizando somente a fonte de tensão. Aliás, utilizando somente a fonte de corrente, utilizando a fonte de tensão como um curto. Então, é 6 ao quadrado, que é 36, vezes 6, 216. Então, a gente percebe que a potência total, de fato, ela é diferente da soma das potências. Que aqui é 384 e é diferente de 24 mais 216, que vai dar 240. Então, 384 é diferente de 240. Então, a gente percebe aqui, como eu falei anteriormente, que o teorema da superposição ele não é válido para cálculo de potência, porque a relação de potência em um resistor é não linear, porque utiliza um termo quadrático. Então vamos para o exercício 2 aqui. Ele pede a corrente 2 que circula no resistor de 12 ohms, que é o resistor do meio aqui. Tá? Então vamos lá. Utilizando primeiro a fonte de E2 como um curto, né, que é de 48 volts, a gente percebe que nós podemos associar as resistências R2 e R3, porque elas estão em paralelo. Né? Nós temos aqui a corrente, ela sai da fonte de 54, passa pelo R1 e se divide em R2 e R3. Então, fazendo os resistores em paralelo aqui, 12 vezes 4, dividido por 12 mais 4, vai dar 3 ohms. Então, a corrente que circula nesse circuito, né, uma vez que a gente determina a resistência em paralelo, vai ficar uma malha só. Então, é 54, que é o valor da fonte de tensão, né, dividido por 24 mais 3, que é 27. Então, 54 dividido por 27 é 2 amperes, é a corrente que circula na resistência equivalente. Agora é só aplicar um divisor de corrente, né? Nós temos 2 amperes e a gente quer saber a corrente que circula em 12. Então, 2 vezes 4, que é o resistor diferente do que eu quero,
dividido por 12 mais 4. Então 2 vezes 4 é 8, sobre 16 vai dar meio ampere. É a corrente que circula no resistor de 12 ohms, levando em consideração só a fonte de 54 volts. Agora, quando eu substituo por um curto a fonte de 54, nós temos aqui só a fonte de 48. Então, nós temos que a corrente ela circula nesse sentido aqui, então ela encontra esse nó e se divide entre 12 e 24. Então, nós percebemos que os resistores de R1 e R2, dessa vez, que estão em paralelo. Então, 24 vezes 12 sobre 24 mais 12 é 8 ohms. A corrente que circula por ele é 48 dividido por 8 mais 4, que é 12, né? Então, 48 dividido por 12 é 4 amperes. Então, a gente tem uma fonte de corrente de 4 amperes aplicada aos resistores de 12 e 24. Eu quero saber a corrente em 12. Então, eu faço um divisor de corrente de novo. 4 vezes 24, que é um resistor diferente do que eu quero, sobre 24 mais 12, que vai dar aproximadamente 2,67 amperes. Então, essa é a parcela de corrente em relação à fonte de tensão de 48 volts. Só que agora a gente percebe que o sentido da corrente, quando a gente considerou só o efeito de 54 volts, é 1, e o sentido da corrente 2, quando a gente leva em consideração só a tensão em 48 volts, é diferente, né? Uma está para baixo e outra está para cima. Então, agora a gente, em vez de somar, a gente diminui. Então, I2, duas linhas, menos I2, que é o valor maior, 2,67, menos 0,5. Então, o valor total da corrente é 2,17, não a soma delas, porque agora elas estão em sentidos opostos, ok? Agora que a gente tem um circuitinho desenhado de uma maneira um pouquinho diferente, né, como vocês estão acostumados, mas é interessante também utilizar para o cálculo da superposição. Ele quer a corrente 2 que circula através do resistor de 12K aqui, tá? Então, primeiro a gente considera um curto na fonte de tensão, aqui, e redesenhando, né, aqui é um curto, então nós temos aqui essa corrente de 6 mA, ela se divide para cá e para cá, aqui nós temos um curto, e aqui os resistores R3 e R4, certo? Então está redesenhado dessa maneira. Então nós percebemos que a corrente I2 que circula pelo resistor de 12K, ela é simplesmente um divisor de corrente. Por quê? Porque a corrente de 6 mA ela vem, ela se divide em 6 e em 12K, e aqui ela encontra um curto, e a corrente ela sempre prefere o caminho de menor resistência. Então, na verdade, ela vai ficar circulando por aqui, e não pelos resistores de 14 e 35K, né, considerando só a fonte de corrente e dando um curto na fonte de tensão. Então, como nós queremos a corrente 2, que é a corrente que circula por 12K, a gente faz uma regra do divisor de corrente, né, que é 6 mili vezes 6K, que é o resistor que eu não estou interessado, sobre 6K mais 12K. Vai dar 2 mA nessa parcela. Agora, considerando só a fonte de tensão e abrindo a fonte de corrente, nós podemos perceber que é uma associação em paralelo dos dois ramos aqui. Ou seja, a fonte de tensão de 9 volts está aplicada em 6 e 12 e em 14 e 35, porque a corrente ela sai daqui, circula por aqui, e ela sai daqui e circula por aqui também, né? Então, a corrente em 12K ela é 9 volts dividido por 6K mais 12K, que é a associação em série desses resistores aqui, porque nós não temos mais a fonte de corrente. Então, a gente percebe que é meio miliampere, nesse sentido para baixo também. Então, a gente percebe que agora, ao contrário do exercício anterior, o sentido da corrente é igual, para baixo aqui e para baixo aqui. Então, agora é só somar. 2 mili mais meio mili. Então, a corrente que circula por 12K, que é I2, é 2,5 mA nesse caso. E aqui o último exercício da aula, nós temos o circuito redesenhado de uma maneira diferente, só com potencial de 36 volts em vez da desenho de bateria. E aqui a fonte de corrente 9 mA. E a gente tem que aplicar a superposição para calcular a tensão em 6,8K, que é a tensão V2 que o exercício pede. Então, primeiro, desconsiderando o efeito da fonte de corrente, abrindo essa parte aqui, nós vamos ter simplesmente um divisor de tensão, certo? Onde a tensão é V2, que é a tensão da fonte, vezes 6,8K, que é o resistor que eu quero, né? O divisor de tensão é diferente do divisor de corrente. Então, 36 vezes 6.800 sobre 12.000 mais 6.800. Fazendo esse cálculo, né? Nós temos 6.800 dividido por 18.800, vezes 36, que é 13,02 volts aproximadamente. Isso considerando só o efeito da fonte de 36 volts.
Já quando a gente coloca um curto aqui em 36 volts e considera só a fonte de corrente 9 mA, imagine aqui que a gente tem a fonte vindo aqui e ela se divide entre 12 e 36K. Então a gente tem um divisor de corrente aqui. Então a corrente em 6.8K é 9 mil vezes a resistência que eu não estou interessado, que é os 12K, dividido por 12.000 mais 6.800. Essa é a corrente que circula por 6.800 ohms. Vai dar 5.74 milha aproximadamente. Agora, para saber a tensão nele, é simplesmente pegar isso e multiplicar pela resistência, que vai dar 39.6 volts. Então agora é só somar, que a gente tem a tensão que a gente tem por essa parte aqui, utilizando somente a fonte de corrente, e utilizando somente a fonte de tensão, que deu os 13.02. Né, perceba que elas estão no mesmo sentido aqui, a queda de tensão. Então 13.02 mais 39.06. Isso vai dar 52.08 volts. Essa é a tensão total aplicada no resistor de 6.8K, utilizando as parcelas de 13.02 e 39.6. Lembrando que a teorema da superposição ele pode ser aplicado para cálculo de tensão, só para cálculo de potência que não, tá? Então, a aula de hoje era isso, pessoal. Esses 4 exercícios e mais o teorema da superposição. Eu peço que vocês novamente pausem o vídeo para ver se vocês entenderam os redesenhos do circuito, os sentidos das correntes, e simule no seu software de preferência para ver se os resultados estão adequados, tá? Então, pelo que me foi passado, a aula de hoje ela é só do teorema da superposição, e vocês vão resolver exercícios também de uma lista que eu preparei para vocês, né? Envolvendo tanto exercícios de análise de malha quanto de teorema da superposição, para treinar para a prova da semana que vem, que é no dia 15. Ok? Então, fiquem bem, bom trabalho para vocês, e qualquer coisa me mandem um e-mail ou um WhatsApp com dúvidas, ok? Muito obrigado e até mais.